Começa agora o podcast de fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Tá entrando no ar o podcast De Fato, uma parceria do Brasil de Fato RS com o Sind Bancários, gravado no Estúdio Hall, no Centro Histórico da capital gaúcha. Meu nome é Clara Guiar e quem hoje vai tocar o programa comigo é Ayrton Centeno. Bem-vindo! Salve, Clara! Nosso convidado de hoje chegou e não faz muito da COP29, que ocorreu em Baku, no Azerbaijão. Nas reuniões da COP se discutem acordos que visam combater as mudanças climáticas que ameaçam o mundo todo, como ocorreu no desastre do Rio Grande do Sul em maio de 2024. Tudo ganha mais importância ainda porque a próxima COP está marcada para acontecer aqui no Brasil, em Belém, em novembro de 2025. O nosso convidado, ele é graduado em História e Geografia, especialista em Economia e Desenvolvimento Agrário e atualmente faz doutorado em Geografia. Integra a Direção Regional do Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, e esteve na COP29 também representando a Via Campesina Brasil. Bem-vindo, Gerson Borges. Boa tarde, Clara. Boa tarde, Ayrton. Muito obrigado. E quem começa as perguntas é o Centeno. Então tá. Gerson, uma parte da COP, para as pessoas entenderem, né, que é um fórum mundial para discutir as questões do clima, reúne os governos, enquanto uma outra parte reúne os movimentos sociais. O movimento da sociedade civil. Seria bom para começar esse nosso bate-bola que tu explicasse como é que isso funciona. Uhum. Bom, para explicar um pouquinho como funciona a COP, né, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a gente tem que voltar um pouquinho para trás, né, lá na década de 70. Né, em 1972, em Estocolmo, teve a primeira conferência organizada pela ONU para discutir clima e sociedade e desenvolvimento numa perspectiva de desenvolvimento sustentável. Mesmo que a palavra desenvolvimento sustentável só vai ser reconhecida e utilizada nos textos da ONU a partir de 1987. Em 1992, ocorreu no Rio de Janeiro a Eco 92, ou a Rio 92, alguns falam, né? Que foi um grande evento, inclusive teve participação aqui do gaúcho ambientalista, o Lutzenberger, né? Onde foi debatido as questões do mundo contemporâneo em torno do desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, como a humanidade deveria atuar para conviver com o meio ambiente numa relação mais horizontal, né? Sem explorar as riquezas naturais, né? Tentando construir um mundo para as futuras gerações. Né? E a partir da Eco 92, da Rio 92, se definiu que todos os anos seria realizado em algum país do mundo uma conferência para discutir o tema das mudanças climáticas. Né? Isso foi no Rio de Janeiro, em 1992. Mas a primeira Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas foi em 1995 em Berlim. Então, a primeira COP ocorre em Berlim em 1995 para discutir a questão do clima. E a partir daí começa a ocorrer todos os anos, a partir de Berlim? Exatamente. A partir de Berlim, 1995, a COP que debate o clima ocorre todos os anos. Mas existem outras COPs. E estas outras COPs debatem outros assuntos relacionados ao meio ambiente. Por exemplo, a COP da biodiversidade, que ocorre a cada 2 anos. Ou a COP sobre a desertificação, que também ocorre a cada 2 anos. Né? Então, de 95 até 1929, as COPs que debatem as mudanças climáticas só não ocorreu em 2021, no período que estava forte a pandemia do coronavírus. Né? Uhum. E a partir desses encontros anuais, como que funciona a COP que debate a questão climática, né? Os países internamente discutem como eles estão se relacionando com a natureza e sociedade, né? E definem ações que eles vão realizar a partir das chamadas NDCs, que são as contribuições nacionalmente determinadas.
nessas contribuições nacionalmente determinadas, o país vai fazer um pacto, governo e sociedade civil, e vamos agora emitir menos gases de efeito estufa. Qual é o caminho? Né? Então, se discute os caminhos para diminuir as emissões de gases de efeito estufa. É um exemplo. Ou como vamos financiar uma agricultura mais sustentável? Bom, para diminuir as emissões de gases de efeito estufa, a gente tem que pensar em novas tecnologias, tanto na agricultura como no meio urbano. Qual é o caminho? Então, o país faz algumas proposições e na Conferência de Bonn, que é um pré-COP, que ocorre também todo ano, nessa Conferência de Bonn, o país apresenta as suas NDCs. E na Conferência de Bonn tem um aspecto interessante, que além dos países apresentarem o que eles estão discutindo em torno das mudanças climáticas internamente, na Conferência de Bonn se tira as diretrizes gerais de como vai ser a COP daquele ano. Por exemplo, esse ano, a COP que ocorreu em Baku, a Conferência de Bonn, que foi em junho, nessa conferência se decidiu que essa COP seria a COP do financiamento, ou seja, como que os países iriam construir algumas concertações em torno do financiamento para mitigar, para diminuir as emissões de gases de efeito estufa, mas também para que as populações consigam conviver ou criar estruturas mais resilientes para enfrentar as mudanças climáticas que já estão ocorrendo. Né? E houve dificuldades, né? Houve imensas dificuldades agora de se atingir um consenso em torno da questão dos valores a serem concedidos pelos países que são os maiores emissores de gases de efeito estufa para ajudar os países chamados do terceiro mundo ou mais pobres, né? Só para relembrar o que aconteceu aí. Qual foi o impasse, o grande impasse? Bom, para falar desse impasse, houve avanços em relação às COPs anteriores, né? Mesmo nessa questão do financiamento climático, mas não como se esperava. Né? Por que não como se esperava? Porque tinha-se uma estimativa, tinha-se uma previsão que chegaria-se em um acordo de 1 trilhão 300 bilhões de dólares para investir nos chamados países emergentes, que são os países que vêm mais sofrendo com as mudanças climáticas. Né? Nas negociações, chegou-se a 300 bilhões. Houve um avanço porque anteriormente o financiamento estava em torno de 100 bilhões. Mas nem próximo do que se esperava e do que é necessário. Né? Mas tem um outro elemento que compõe esse debate do financiamento e que a gente não escuta, digamos, nos meios de comunicação convencional. Né? Porque os 100 bilhões anteriores ou os 300 bilhões que estão previstos de 2025 até 2035, 300 bilhões por ano, esses 300... De dólares, né? De dólares. Tá falando sempre em dólares. Em dólares. Esses 300 bilhões de dólares que são repassados aos países emergentes não é em forma de subsídio. A maior parte desse recurso é empréstimos com juros do Banco Mundial. Então, os países que recebem ficam endividados. Já são endividados. Sim, aumenta a dívida que eles já têm. Aumenta suas dívidas, né? Então, não é uma contribuição dos países ricos, não, né? Na verdade, eles estão lucrando com esses... São empréstimos, né? São Sim. empréstimos que eles estão repassando aos países, os chamados países emergentes ou em desenvolvimento, né? Mas, digamos assim, para trazer mais uma camada nesse debate... com a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos... Nem isso está garantido. Nem isso está garantido, né? Então, a questão é bastante complexa, né? Porque até bom trazer essa lembrança, até porque todo o discurso do Trump, toda a prática do Trump no governo anterior é justamente de minar esses acordos, né? Porque ele é um grande defensor
da exploração de petróleo e gás, né? Por exemplo. Exatamente. E esses acordos que estão sendo discutidos hoje nas COPs, eles estão muito baseados na COP 15, ou melhor, na COP 21, que ocorreu em Paris, em 2015. Então, os diálogos são em torno de manter ou chegar nas metas dos acordos de Paris, né? Que é diminuir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa. Que foram bombardeados pelo governo Trump, né? Que foram bombardeadas e que ele saiu desse pacto. Exato. Ele saiu desse pacto global logo no primeiro ano, quando ele se elegeu, né? E agora ele está prometendo sair de novo dos acordos de Paris e não pactuar com os novos acordos que estão sendo construídos nas COPs, né? Então, isso é muito ruim, porque os Estados Unidos é o segundo maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, né? E desses 300 bi de dólares, tu sabes o que viria dos Estados Unidos, não? Eu não sei a porcentagem, mas é elevada, porque os Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido, né? Sim. França, são os principais, digamos, financiadores, né? Junto com o Japão, né? E a China também está se comprometendo, mesmo não sendo considerado um país emergente, ela também está se comprometendo em colocar... Entrou na conta dos 300 bi também. Exatamente. Agora, tem uma outra questão, né? Aí eu queria já entrar, porque a realidade brasileira é diferente da realidade dos países do norte global, digamos, né? Porque no mundo hoje, as emissões de gases de efeito estufa, elas estão relacionadas principalmente às energias não renováveis. Exemplo, gás e petróleo, né? Cerca de 75% está relacionado às energias não renováveis. Mas no Brasil é o inverso. Isso. Né? No Brasil, 75% das emissões de gases de efeito estufa estão relacionados ao modelo de desenvolvimento na agricultura. Exato. Aí, produção intensiva e extensiva de monocultivos, grandes criações de gado, a derrubada das florestas, da floresta amazônica, a derrubada do cerrado, as queimadas. Nesse combo todo está 75% das emissões de gases de efeito estufa no Brasil. E Gerson, conta mais da tua experiência, como foi o teu contato com a COP, tu esteve lá pela delegação da Via Campesina Internacional, o que tu observou? Então, qual que era e é a nossa leitura em torno das COPs, né? Ela não vai resolver o problema ambiental do mundo, né? Para nós discutirmos com seriedade os problemas ambientais, a gente tem que discutir o modo de produção, né? A gente vive no modo... Esse é o nó. Esse é o nó. E ninguém discute isso nos fóruns da COP, né? Nós vivemos num modo de produção capitalista que transforma tudo em mercadoria. Isso Sim. é sabido por todos nós, por nós, digamos assim, um pequeno grupo no mundo, assim, que tem uma visão crítica em relação à economia, né? E o capitalismo traz a ideia do consumo infinito. O capitalismo, é a lógica do capitalismo, o consumo infinito, né? Porque você tem que produzir a mercadoria, essa mercadoria tem que circular rapidamente, e além dela circular rapidamente, ela tem que ser consumida rapidamente para que novas mercadorias entrem no ciclo novamente. E isso segue contra a lógica da natureza, né? Então, se a natureza é tratada enquanto uma mercadoria, você tem que usar ela. Você vai utilizar a natureza destruindo, mas ela não se reconstrói, né? Esse é o grande nó, né? Então, nos fóruns das COPs está discutindo, digamos, as pessoas mais bem intencionadas, digamos, como que podemos pensar um capitalismo humanizado, né, que vai cuidar da vida das pessoas e da natureza
desde um aspecto sustentável. Isso é totalmente contraditório. Um capitalismo que não vai produzir supérfluos. Um capitalismo que não vai produzir supérfluos. Isso é totalmente contraditório à lógica do sistema, né? Totalmente. Então, a nossa participação na COP é, primeiro, compreender como funciona essa engrenagem, né? Bom, é muito ruim as COPs, são muito ruins as decisões, mas ao mesmo tempo a gente vive na sociedade capitalista. Então, dentro da sociedade capitalista, pior sem a COP, né? Olha quanto pior seria sem ela, né? Então a gente busca compreender como ela funciona, né? E como que a gente pode participar e ter algumas intervenções, intervir e influenciar em pequenas decisões que sejam, né? Mas também é um espaço de articulação, né? A gente conversava. Lá na COP tem algumas organizações filantrópicas, capitalistas, que exploram outras pessoas, com certeza, porque senão eles não teriam lucro, né? Mas que de modo contraditório eles ajudam a fortalecer algumas iniciativas de organizações que lutam contra esse sistema, né? Então a gente busca reconhecer, identificar quem são essas organizações, quem a gente pode construir alguns espaços de diálogo tático, né? Então a gente foi com esse objetivo, mas também se encontrar com outras organizações do mundo que vêm sofrendo os mesmos problemas que nós estamos vivendo aqui no Brasil, né? Então a gente conseguiu dialogar com organizações camponesas da África, com organizações da Ásia, da Europa. Então também é um espaço de articulação, assim, né? E como é que foi esse diálogo? Como é que foi essa conversa com essas organizações camponesas da Ásia e da África? Então, nós fizemos o funcionamento da COP, né? Na COP você tem o espaço dos negociadores, né? Que é onde se decide mesmo, né? É dos países. Dos países. Você tem os técnicos, né? E os técnicos que representam cada país geralmente fazem parte do Ministério das Relações Exteriores, os diplomatas. Ali você tem diplomatas especialistas em negociações de temas que envolvem a questão clima. Então esses negociadores apresentam as propostas de seus países, buscam construir acordos, consensos, mas depois vêm os representantes políticos dos Estados nacionais chancelar ou não essas decisões, né? Então, que tem a palavra final. E que tem a palavra final. Então, esse é um espaço que, em tese, nós poderíamos participar também, porque eu, Gerson e outras pessoas do Brasil que foram representando os movimentos sociais, muitos foram cadastrados como delegação brasileira. Nós não éramos apenas observadores, que tem também uma dimensão que é pessoas que vão apenas como observadores. Nós fizemos parte da missão diplomática brasileira. Só um parênteses aqui. Quem é que estava presente, além do MPA, na tua figura, na tua pessoa, por exemplo, além da Via Campesina e ter outras pessoas, quem é que estava mais... que outras organizações do Brasil estavam presentes? A Terra de Direitos, né? Que é um grupo, uma articulação de advogados. De advogados, né? A CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra. A FASE, que é uma organização que trabalha também com a agricultura familiar, que não faz parte da Via Campesina, mas que é parceira da Via Campesina. O Movimento dos Atingidos por Barragens, que também faz parte da Via Campesina, mas que tinha a sua delegação própria, né? O MST não estava presente, por exemplo, né? Mas tinha um conjunto de organizações camponesas e urbanas, né? Que a gente tem diálogo aqui no Brasil e que também estavam presentes com objetivos semelhantes aos nossos, né? Nem todos os objetivos eram os mesmos, né? Mas estavam lá. E, então, tem esse espaço da negociação dos Estados nacionais, onde saem as grandes decisões, mas também tem um outro espaço dentro da COP, que é os pavilhões, né? Aí, por exemplo, tem o Pavilhão Brasil, tem o Pavilhão do Consórcio Amazônia, tem o Pavilhão
da Rússia, o pavilhão de todos os países que são signatários à ONU e que tinham interesse em mostrar experiências que eles estão desenvolvendo em seus países. É meio, assim, vender as suas o que a gente está fazendo no país e que vem contribuindo com questões climáticas, né? Então, o Pavilhão Brasil, ele foi organizado pela Apex, que é um braço lá do Ministério das Relações Exteriores que está ligado ao comércio exterior, né? Então, aí vem um ponto, né? Quem organizou foi a Apex, e como o nosso comércio exterior está fortemente ligado ao agronegócio, boa parte dos painéis Brasil tinha participação, por exemplo, da Confederação Nacional da Agricultura, da CNA. Ou tinha a apresentação de uns seres um tanto exóticos, assim. Por exemplo, a Bayer. A Bayer tinha um painel no Pavilhão Brasil falando de agricultura sustentável e parece piada, né? Agricultura sustentável no Brasil e convívio com os povos originários. Né? Os mesmos que aqui vendem agrotóxicos e que existe uma forte tendência que esses agrotóxicos causam sérios danos à saúde humana e também do meio ambiente, né? Então, tinha essas coisas assim que só estando lá para ver o que estava acontecendo de fato, né? Então, tem o Pavilhão dos Países, onde os países apresentam suas iniciativas, e dentro dos pavilhões dos países, tu também tem alguns espaços onde, por exemplo, algumas ONGs apresentam o que elas vêm desenvolvendo em determinados países e o que essas iniciativas contribuem também para diminuir as emissões de gás de efeito estufa, ou mesmo construir algumas dimensões de resiliência em torno das mudanças climáticas, né? Então, nesses espaços, nós conseguimos participar de alguns, e um deles, por exemplo, foi um diálogo com organizações da África, né, de alguns países do continente africano, onde nós apresentamos o que nós estamos desenvolvendo aqui no Brasil, no caso, o Movimento dos Pequenos Agricultores, que já vem debatendo há um bom tempo o Plano Camponês, né? E a partir do Plano Camponês, hoje a gente tem a Missão Josué de Castro, que é um debate de uma transição do sistema alimentar, né? E a nossa ação de imediato da transição do sistema alimentar é organizar a produção de alimentos saudáveis para 5 milhões de brasileiros e brasileiras, né? A partir de tecnologias camponesas, né? Não baseadas nas cadeias produtivas do agronegócio e nem nos seus insumos, né? Que são... Sem agrotóxicos, sem adubos químicos. Sem adubos químicos. Então a gente apresentou as nossas experiências exitosas, eles apresentaram as suas experiências e no final desse diálogo a gente trocou contatos e ficamos de manter contato para ver, inclusive, como que nós podemos fazer alguns intercâmbios, né? Para nós irmos lá conhecer as experiências deles e eles virem aqui conhecer as nossas experiências, né? É um diálogo horizontal de organizações camponesas sul-sul. Agora, tem o espaço dos países e o espaço dos movimentos. As reuniões dos países e as reuniões dos movimentos. Em nenhum momento existe uma interpenetração, digamos assim. Vocês não participam da reunião dos países, nem os países entram na questão dos movimentos. Como nós fomos cadastrados enquanto missão diplomática brasileira, nós, em tese, poderíamos participar desses diálogos dos países, mas... Para cada reunião dessas, existe um número limitado de pessoas. Então, geralmente, não há espaço, né? Porque fica mesmo a equipe técnica do país, né? E que já sai com os encaminhamentos lá do seu Estado-nação, né? Então, por exemplo, para o MPA ter uma maior influência numa posição do Brasil lá na COP, nós temos que ter uma participação nos fóruns aqui no Brasil, né? E essa é a minha leitura, inclusive, para a COP30, que vai ocorrer agora em 2025 em Belém. Nós temos que construir espaços de participação aqui no Brasil, onde são discutidas as NDCs, por exemplo, e a partir dessas discussões a gente tentar buscar colocar algumas pautas nossas para que o país se posicione também a partir da visão
dos movimentos sociais, né? Tu falaste na COP 30, que está marcada para Belém, né? E alguém falou, acho que foi o cientista Carlos Nobre, que ele classificou essa COP 30 como algo como a última chance de salvar o planeta, algo com esse impacto, com essa dimensão, né? O que tu podes falar sobre isso aí? Infelizmente ele tem razão. Porque se a gente for discutir, entrar mais em dados científicos em torno das mudanças climáticas, a gente vai pensar o seguinte: o que é o clima, né? É a relação temperatura-ambiente que se forma em um longo período da história, né? Nós vivíamos até, digamos, 1950, até a primeira metade do século XX, no chamado período Holoceno, né? E esse clima, ele se constituiu a partir de milhões de anos, e 14 graus, que era a temperatura média global do planeta Terra, Até 1950. Vem de 12 mil anos até 1750. Há 12 mil anos atrás, até 1750, a temperatura média global estava em torno de 14 graus. Tinha uma oscilação para mais ou para menos, 0,1 a mais, 0,2 a menos, né? Era pouca oscilação, né? A partir da Revolução Industrial, que é o momento que você vai ter, digamos, uma maior emissão acelerada de gases de efeito estufa, que você vai ter um aquecimento mais acentuado, né? Então, de 14 graus que nós tivemos esse clima do planeta Terra durante 12 mil anos, mais ou menos, de 1750 a 1950, nós vamos chegar a 14,7, a 14,8. Né? De 1950 é que vai se acelerar mais, de modo mais rápido, chegando agora em 2015 a 15,2. Ou seja, nós tivemos um aquecimento de 1,2 graus em 200 anos. Isso é muito, se tu for ver, se tu for fazer um cálculo da formação histórica do clima, né? E o ano passado, isso é dados do INPE e do IPCC, nós tivemos um aquecimento de 0,3. Apenas um ano. Em um ano. Nos últimos 17 meses, para ser mais fiel ao dado, nos últimos 17 meses, o planeta Terra chegou a 15,5, ou seja, 1,5 graus de aquecimento, e se manteve. Isso é muito, isso é gravíssimo, porque se imaginava lá na Conferência de Paris, em 2015, na COP21, que nós chegaríamos ao 1,5 graus de aquecimento em 2050. E existe uma tendência que não retorno a 1,2, que era até 2015. E a tendência maior, se continuar como está, e que é muito provável, né, que nós vamos chegar em 2050 com uma temperatura média global de 2 a 2,5. Isso é... Acréscimo. Hoje nós estamos a 1,5, então existe uma tendência que ocorra um grau de aumento de 2024, agora 2025, em 25 anos. Se tudo continuar como está, nós vamos chegar a 2,5. E o que vai acontecer? Se nós chegarmos a 2,5, a floresta amazônica deixa de existir. A Amazônia não vai existir mais como é. Vai se transformar numa savana. E ela se transformando numa savana, toda aquela quantidade de biomassa se transforma em gases de efeito estufa. O colapso aumenta ainda mais. Então, aí nós não vamos ter mais controle. Digamos, nós podemos controlar o clima se mudarmos drasticamente a relação sociedade e natureza. Né? E é para ontem isso. Né? Então, se na COP em Belém não for tomado
medidas drásticas, e que eu acho que é muito provável que não, porque vai ser lá na floresta. Mas os países capitalistas hoje que mais lucram, que mais exploram a natureza, eles não têm interesse em fazer uma transição rápida de matriz energética, né? E esse é um problema seríssimo, né? Então, se nós chegarmos a 2,5, a tendência é que a floresta amazônica deixe de existir. O que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul se torne muito, muito, muito mais frequente, né? Chuvas intensivas, né? Secas prolongadas, né? Então você tem o derretimento das geleiras, norte e sul. Então tu tem uma elevação dos oceanos, tu tem um aquecimento dos oceanos. O aquecimento dos oceanos aumenta os eventos extremos. Com o aquecimento dos oceanos, você tem a morte da biodiversidade que está abaixo dos oceanos, né? Você vai ter terras não mais agricultáveis. Então você vai ter um problema, uma questão alimentar mais séria do que já existe hoje no mundo. Você vai ter grandes processos de migrações, porque vai existir grandes regiões do mundo inabitáveis. Os países insulares deixam de existir a 2,5 graus. Aquelas pequenas ilhas, né? As cidades costeiras, tipo, o Baku é muito interessante, voltando, está a 25 metros abaixo do nível do mar. Baku é candidato. Porto Alegre é candidato Porto também. Alegre é candidatíssimo, né? Candidatíssimo. Todo o nosso litoral é mais candidato ainda que Porto Alegre. Tramandaí, Capão, Torres. Então, o problema é muito sério. Assim, mas os estados nacionais não estão levando a sério esse problema. Ou, assim, não tem como você responder, assim, ter uma resposta lógica, porque não vai ser só o Brasil que vai sofrer, né? Os Estados Unidos já está sofrendo, a Espanha está sofrendo esses dias lá, Sevilha morreu mais de 200 pessoas, né? A África já vem sofrendo, né? Obviamente que em algumas regiões do mundo existe um efeito reverso. Tu vai ter áreas agricultáveis que hoje não são agricultáveis, mas são pequenos territórios, né? A catástrofe é maior do que, digamos assim, o que a humanidade... Mas isso, o que a gente pensa é o seguinte, que esses líderes mundiais, eles têm uma imensa dificuldade de tratar do longo prazo. Entende? Porque as pressões se dão na construção das vantagens do curto prazo. E tu, por exemplo, parar com a exploração de petróleo e gás, reduzir o desmatamento radicalmente, deixar de usar agrotóxicos, controlar as queimadas e tal, parece muito caro, digamos assim, para quem dirige o mundo, né? Para as grandes corporações, não só os presidentes, enfim, os primeiros ministros dos países, mas para as corporações que hoje dão as cartas, né? Tu citaste há pouco a Bayer, né? E tantas outras corporações que hoje dão as cartas nesse tabuleiro. Né? Exatamente. E teria que ser um pacto global mesmo, né? Porque não adianta... vou fazer uma piada aqui, né? O Greenpeace fazer um manifesto contra o Brasil fazer extração de petróleo lá na foz do Atlântico, sim. No norte, mas ao mesmo tempo, do ladinho ali nas Guianas, a França continua extraindo, porque é mercado, né? Se diminui a extração em alguma região do mundo, aumenta a extração em outro. Então tem que ser um pacto global, né? O sul global não pode pagar mais ainda com os problemas que nós estamos já enfrentando em torno das mudanças climáticas, né? E não estou aqui defendendo, obviamente, o aumento do uso das energias não renováveis, né? A derrubada das florestas. Pelo contrário, deve haver uma concertação
entre todos os países do mundo, Por isso é tão preocupante, tão nociva uma presidência Trump, porque ele não vai parar de explorar petróleo e gás, o que vai fazer com que os produtores de petróleo e gás também não cumpram as regras de reduzir as emissões, né? Exatamente, vai ocorrer um grande desestímulo, né? E aí tu conhece algumas regiões assim no mundo que são muito estranhas, né? Um exemplo, o meu retorno do Azerbaijão, passei, o meu trajeto pegava todo o território do Irã, né, gente? Passou até Teherã, né, lá, com medo de Israel mandar um míssil ali e pegar uma direção errada, né? Mas a gente fez uma escala em Dubai. Em Dubai no aeroporto tem uma floresta. Dentro do aeroporto você tem uma floresta artificial, uma floresta, né? Então esses países com a extração de riquezas naturais que eles têm, eles constroem um estado de bem-estar social incrível, né? E que é muito difícil você mudar essa ideia deles de que é necessário pensar uma nova matriz energética para hoje, né? Então é uma luta assim, quase de Dom Quixote contra os moinhos de vento, né? Muito complicado. Tu ficasse 11 dias, né? 11 dias em Baku, não é? A gente sabe muito pouco sobre o Azerbaijão, né? A gente estava conversando um pouco antes da gente começar a gravar o podcast e tu contasse algumas coisas interessantes, por exemplo. Uma delas é que Baku tem perfeitamente preservadas, que é uma cidade de 2 bilhões de habitantes, perfeitamente preservadas construções de 6 mil anos, né? Então, eu conhecia um pouquinho da história do Azerbaijão por algumas coincidências da vida, né? Mas agora não veio o caso nesse instante. Vamos um pouco pelo aspecto turístico da coisa. Exato. Mas o Azerbaijão está no leste europeu, oeste asiático, encravado no Cáucaso, né? Ali ao norte faz divisa com a Rússia, ao sul com o Irã, e Armênia e Geórgia, né? E tem o Mar Cáspio e o Mar Negro também. E o Azerbaijão é uma civilização. No país tem... Você encontra algumas fundações arqueológicas de 12 mil anos ali. Já tinha populações humanas vivendo. Baku 6 mil anos, a capital, né? E é muito interessante, o que a gente conversava é que, tipo, dei uma pesquisada e também conversando com as pessoas lá do próprio país, né? Eles tiveram relação, por exemplo, com os sumérios. Os sumérios eram uma sociedade altamente desenvolvida há 6, 5 mil anos atrás, né? Eles mantinham relações também com os persas. Hoje Irã, né? Que está ao sul. Em alguns momentos foram dominados pelos persas, em outros momentos dominaram os persas. Eles tinham relações com os bizantinos, relações, agora já no período contemporâneo, com a Rússia, né? No período da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então, é uma sociedade que tem uma história muito rica, né? E é uma miscigenação belíssima, assim, porque a gente brincava, né? Agora é causas, né? Tu tem uma mesquita e do lado de uma mesquita você tem uma cervejaria subterrânea que tá do lado. Tá do lado. E é um respeito mútuo, né? O Estado é laico, embora a maior parte da população seja islâmica, o Estado é laico, né? E o Islã condena o álcool. E o Islã condena o álcool, mas lá não. Lá é diferente, né? Então você tem um convívio muito interessante entre diferentes religiões, né? Na cidade de Baku você tem a cidade velha, que está toda preservada, os muros, né? E as construções também, a Old City, que eles chamam, cidade antiga. Que essa cidade antiga, os muros foram construídos há mais ou menos
lá no século V ao século VI. E era, obviamente, uma fortaleza. Uma murada. Era uma murada porque ali também fazia parte da Rota da Seda. Então, os comerciantes do Paquistão, Índia, eles passavam, Baku era um ponto de parada, onde fazia comércio, trocas, e na sequência eles seguiam. Ou ia para o leste, ou ia para o oeste. Então tem uma riqueza cultural assim muito viva. E ao mesmo tempo que você encontra construções do século VI, você também encontra prédios espelhados que, estou numa cidade futurística aqui. Sim. Né? Então, eles têm um PIB elevado, obviamente que está relacionado às energias não renováveis. O PIB do Azerbaijão, assim, é totalmente influenciado pelo gás e pelo petróleo. Né? Mas, ao mesmo tempo, eles têm um estado de bem-estar social, né? E aí é o problema. Como pensar uma transição energética também no Azerbaijão, né? E em todos os países que dependem a sua economia, né? Petróleo e gás, por exemplo. Fundamentalmente, né? Fundamentalmente. Embora tenha agricultura e tal, né? Mas o cerne da economia, é energia, né? Venda de energia. Né? Mas tem mais coisas interessantes também em Baku que tu nos falasses, assim, que essa é a permanência da antiga URSS, né? Dos ícones da Revolução Socialista de 1917, né? Tipo assim, o movimento não tem... Os recursos são escassos, né? Uhum. Então a orientação foi procurar algum local para se hospedar que não tivesse um preço tão elevado, porque os preços no período da COP são muito elevados, né? Então, eu consegui, por meio das redes sociais, hoje num aplicativo ali, encontrei um hotel hostel, e que por acaso é de uma família descendente de russos, né? São 2 irmãs. O pai delas foi destacado para trabalhar em Baku, no governo Stalin. E aí a gente conversava sobre a história de como se deu o processo revolucionário no Azerbaijão, né? Obviamente que como elas têm um sangue russo mesmo, elas expressam, digamos, uma visão. Mas conversando com o cidadão azerbaijano, sim, que é uma descendência já de traços turcos, né? Sim. O que eles nos falavam? Olha, o nosso país foi ocupado, né? Pós-Revolução Russa, né? Fomos anexados, mas nós tivemos um grande desenvolvimento econômico e cultural. E isso você encontra caminhando nas ruas de Baku, não no centro de Baku, na periferia. Porque o que eu comentava, ainda hoje você não encontra morador de rua. A pessoa mais humilde, ela tem um nível de dignidade humana ainda, né? E que, segundo relatos do cidadão normal e das irmãs donas do hostel, isso é uma herança soviética ainda, né? E a relação ficou tão próxima da amizade, elas são já umas senhoras, né? Que elas falavam muito pouco inglês, francês nada, espanhol e português também, imagina, né? Aí elas falaram, não vamos falar em azerbaijano, usa o tradutor e a gente continua falando no nosso idioma russo. Aí no final elas me presentearam com uma obra do Dostoiévski, né? Eu falei que eu gostava muito da literatura russa, elas me deram... Mas está em russo, né? Então... Em russo. E você encontra... caminhando nas ruas, você tem museus que ainda são do período soviético. Os vendedores na rua. Você tem a venda... o broche do Partido Sim. Comunista. Tem o broche de 50 anos da Revolução Popular Azerbaijana. Tem o capuz, tem o capuz soviético. Tu tem o busto do Lenin e do Stalin, porque o Stalin também trabalhou um período em Baku.
Essa é uma parte da história assim pouco conhecida, mas o Stalin, que é natural da Geórgia, né? Sim, é do lado. É do lado, mas ele também esteve um período em Baku. Então, a memória soviética ainda pulsa muito, assim. Muito... Era algo assim que eu não imaginava encontrar. Gerson, agora, novembro de 2025, nós vamos ter a COP30 em Belém. Tá? Nós falamos antes que é a chamada última chance e tal. Como é que o MPA vai se preparar para isso, né? Como é que que propostas vão ser levadas, ou o que é possível falar hoje, tipo assim, um ano antes? Bom, a gente tem uma reunião para as próximas semanas para que eu possa socializar um pouco essa ida a Baku e quais foram as impressões e articulações, e também para a gente começar a se planejar para a COP30, né? Mais uma ação, né? E isso a gente conversava antes aqui nos bastidores, né? A questão da alimentação lá na COP, né? Existe uma orientação do CONSEA, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, para que a comida que vai ser ofertada nos espaços da COP sejam da agricultura familiar camponesa, né? Então a gente quer ver como que a gente pode fornecer alimentos. Não só o MPA, mas certamente outros movimentos também terão interesse, né? Essa é uma ação concreta e que, digamos, onde você tem um espaço com mais de 190 países, você consegue mostrar iniciativas exitosas, né, que contribuem para a diminuição dos gases de efeito estufa, etc, etc, e que estão dando certo, né? Então, pode ser um meio de nós mostrarmos o que nós estamos fazendo. Uma outra iniciativa é buscar diálogo com o governo brasileiro, né, de como nós podemos participar desses espaços preliminares que o país realiza, né? E aí discutindo as ações das NDCs, né? Quais pautas nossas a gente pode tentar daqui um pouco construir e disputar, né? Porque o Estado também não existe Estado neutro, é um Estado em disputa constante, né? Vai ser muito estranho também se vai fazer uma COP na Amazônia. Tu levares o agronegócio, que é justamente o vilão da Amazônia, né? É muito estranho isso, porque, como tu citaste há pouco, né? Em Baku havia né? Esse discurso, né? Eu acho que é muito importante que os movimentos estejam presentes, né? E mostrando as suas iniciativas e disputando espaços, mas eu não queria. Mas eu acredito que o agronegócio vai estar firme e forte, né? Porque o poder político que eles têm hoje é respeitável. É respeitável. É respeitável, né? Assim, só falta aí o garimpo também. O garimpo ilegal. Só falta o garimpo humanizado aparecer lá, né? Mas então é um espaço de disputa e de denúncia também, né? De nós buscarmos mostrar quem são os verdadeiros vilões na questão climática no território brasileiro, né? E eles vão mostrar a versão deles, obviamente, né? Mas nós também podemos mostrar a nossa, né? Então, é uma disputa permanente e é interessante que você vai ter muitos outros estados nacionais presentes, né? Então, inclusive, nós estamos pensando, enquanto MPA, como que a gente poderia se articular com algumas delegações internacionais para, em territórios próximos a Belém, a gente mostrar algumas iniciativas nossas que já são exitosas e que vêm dando certo, obviamente, né? E Gerson, e sobre as metas climáticas, como que tu observa os resultados da COP? O que a gente pode esperar para o futuro? Bom, o Brasil se comprometeu agora, uma semana antes da COP, né? Com a nova NDC brasileira, o Brasil está se comprometendo em diminuir as emissões de gases de efeito estufa de 57% a 69% até
2035 em relação às emissões que o país tinha em 2005. É formidável, mas é um grande desafio acontecer de fato, né? As emissões líquidas, o país está se comprometendo em zerar até 2040, 2045, que é quase tarde, né? Então, mas em relação aos outros países, o Brasil está avançado, né? Teoricamente. Agora a gente tem... Isso depende muito da pressão popular. Vai ter que ter pressão popular, porque, como eu disse antes, a COP é um espaço totalmente contraditório, né? Não está se discutindo a raiz do problema, né? Mas pior seria sem a COP. Parece que essa COP30 vai ter o confronto, né? Porque o Brasil se apresenta como um grande, digamos, paladino da biodiversidade, da preservação das florestas e tal, né? Isso o governo Lula tem visto assim e tem se apresentado assim, né? Tem defendido isso. Mas do outro lado nós vamos ter a administração Trump, que vai estar justamente na contramão de tudo isso, né? Então parece que nós vamos ter um choque aí, não sei que tamanho vai ser esse choque, mas vai ser uma grande complicação. Se é que os Estados Unidos realmente não vão simplesmente abandonar essa proposta devido a uma decisão governamental, né? Existe uma possibilidade de boicote dos Estados Unidos em relação à COP, né? E o país que cedia a COP é o país que preside, né? Então... Aquela história de como se ocorrem as negociações ali, os negociadores, pela a presidência brasileira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai determinar o presidente da COP. E é o presidente da COP que coordena o grupo para as decisões e formular o relatório final. Então está sob a presidência do Brasil em 2030, né? Obviamente que, havendo pressão dos movimentos sociais, pode haver avanços, né? Mas tem toda uma questão geopolítica que é muito maior do que a COP estar acontecendo na Amazônia, de que a gente já estar vivendo as consequências das mudanças climáticas, né? Então, envolve questões geopolíticas que vão para além da vontade do governo brasileiro e da nossa sociedade em geral, né? Eu acho que o Gerson descreveu aí um panorama passado de Baku, panorama atual e umas pinceladas sobre a próxima COP, a COP30 de Belém, né? Boa conversa, Gerson. Obrigada pela participação, Gerson. Eu agradeço a oportunidade, né? Acho que foi um diálogo bacana. Eu acho que, palavra final, acho que a gente tem que manter a esperança, né? E a esperança de não esperar, mas projetar um mundo melhor, né? E esse projetar um mundo melhor é atuar hoje, né? Porque isso nos move enquanto humanidade, né? Ao mesmo tempo que as notícias não são boas, né? Mas a gente tem que manter a esperança e lutar para que o futuro seja diferente, né? Certamente, certamente. É aquele negócio, né? Com o pessimismo da razão e o otimismo do coração. Exatamente. Obrigada, Gerson. Obrigada, Ayrton. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso podcast. Deixe o teu comentário com teu feedback e sugestões. Aproveite também para apoiar o nosso jornalismo a contar o que a mídia tradicional não conta. Acesse apoia-se/Amigos do Brasil de Fato RS. E lembrando que se tu tem um recado pra gente, crítica ou sugestão de pauta, entre em contato com a nossa redação pelo e-mail redacãoRS@brasildefato.com.br ou pelas redes do Brasil de Fato RS. E a gente termina por aqui, até a semana que vem com mais entrevistas, análises. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.